Se tu é adulto e sente que aprender inglês é quase impossível, que a tua cabeça não funciona mais como antes, que o tempo passou e agora ficou tarde, esse vídeo é pra ti. Porque talvez o problema não seja você. Talvez tu só tenha sido ensinado inglês da forma errada. E sim, você foi enganado. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Quer saber qual que é a melhor forma para aprender inglês depois de adulto? Então, bora pro conteúdo de hoje. No vídeo de hoje eu vou te mostrar em 6 pontos o que realmente muda quando a gente tenta aprender inglês depois de adulto e por que, se tu entender isso que eu vou falar nesse vídeo, tu pode virar esse jogo e começar a destravar teu inglês de verdade ainda hoje. Então não vamos perder tempo, let's go right to point number 1. O mito do adulto que não consegue aprender inglês. A gente praticamente cresce ouvindo que quanto mais velho tu é, mais difícil é de aprender inglês. Que depois de uma certa idade, o cérebro meio que fecha pra balanço e aí já era. Mas sabe o que é curioso sobre esse tipo de pensamento? Não existe nenhuma pesquisa científica séria que indica que adultos não conseguem aprender idiomas. O que existe, na verdade, é um consenso científico de que adultos podem sim aprender um segundo idioma, alcançando níveis variados de fluência, conforme motivação, dedicação e método utilizado. O que também existe são métodos para aprender inglês totalmente ultrapassados, feitos para um certo tipo de aluno que não é mais aquele você de 10, 20, 30 ou até 40 anos atrás. Quando um adulto chega para se matricular numa escola de inglês, por exemplo, o que muitas vezes acontece é que ele entra em uma turma com pessoas muito mais jovens que ele, ou seja, isso de cara já causa um deslocamento e um desconforto que acaba sim afetando a forma como essa pessoa vai aprender e desenvolver o idioma. E eu tô falando isso porque eu já fui o teacher que lecionava para alunos nessa situação. Grande parte dos cursos e escolas de inglês foram pensadas para crianças e adolescentes. Gente com muito mais tempo livre, com o cérebro ainda moldando a percepção de mundo e que na maioria das vezes aprende brincando, sem pressão e de uma forma muito mais lúdica, conforme o que faz mais sentido para eles. E aí o que acaba acontecendo é que o adulto acaba tentando se encaixar nesse mesmo formato que não foi pensado para ele. Com livro didático, regrinha decorada, prova, diálogo forçado, e aí ele acaba achando que o problema é ele. Mas aqui eu já vou desmistificar isso lançando uma Science Bomb. Em um artigo publicado na Cambridge University Press em 2018, as pesquisadoras Ellen Bialystok e Judith Kroll questionam aquela velha ideia de que existe uma idade limite para aprender um segundo idioma. Elas mostram nesse artigo que o tal período crítico para aprender um segundo idioma não é uma barreira definitiva e que o problema não é a idade em si, mas como o aprendizado acontece. Em outras palavras, adultos continuam totalmente capazes de aprender, só que o processo precisa ser diferente. Precisa ser mais voltado para compreensão, para contexto e repetição natural, e menos para pura memorização de regras. E olha só que coincidência, essa é totalmente a forma que eu trabalho para ensinar inglês para os meus alunos. Ou seja, o problema não é que tu tá velho demais para aprender inglês. O problema é que te colocaram em um sistema para um cérebro que não é mais o teu. E quanto mais tu tenta se encaixar nesse molde de aprender inglês, mais frustrado tu fica. Então, de novo, o problema nunca foi a tua idade, e sim o método. E é justamente aí que começa o grande problema, porque a vida adulta cobra caro. Mas como aqui eu não dou ponto sem nó, é justamente o que a gente vai falar agora no point number 2. Quando o inglês precisa disputar espaço com a vida adulta. Quando a gente é adulto, não é só o inglês que ocupa espaço na nossa cabeça. Tem trabalho, filhos, boletos pra pagar, saúde mental, responsabilidades e aquele cansaço constante que parece que nunca vai passar. O adulto não acorda e pensa, hoje eu vou estudar inglês e mudar a minha vida. É muito mais fácil ele pensar, será que vai sobrar energia pra eu estudar inglês hoje depois do trabalho? Enquanto uma criança ou um adolescente tem as tardes inteiras livres pra estudar inglês, pra repetir o alfabeto, pra cantar musiquinha e brincar com o idioma sem pressão nenhuma, o adulto, na maioria das vezes, tenta estudar inglês depois de um dia de 10, 12 horas, tentando encaixar meia hora de estudo entre lavar uma louça e pagar uma conta. E adivinha só, o cérebro desse adulto tá em um modo de sobrevivência, e não num modo de aprendizado. Não é falta de força de vontade muitas vezes, é falta do que a gente chama de energia cognitiva. E esse conceito, ele é muito real. Cientificamente falando, o cérebro adulto gasta muito mais energia com tomada de decisão, controle emocional e tarefas de rotina. Ou seja, quando tu senta pra estudar, ele já gastou boa parte da bateria do dia só pra te manter funcional. Esse conceito em neurociência chamado de cognitive load, que é a carga cognitiva, significa que basicamente o teu cérebro tem um limite de coisas que ele consegue processar de uma vez. E quando esse limite já foi atingido pelo estresse, pelo trabalho, pelo corre do dia, tentar enfiar o inglês nesse espaço é como tentar encher um copo que já tá transbordando. E aqui vem um momento de mini reflexão pra ti. Tu por um acaso já tentou estudar inglês, cansado, com sono e totalmente sem foco? Aquele momento em que tu até abre um livro, mas parece que as palavras simplesmente não entram na tua cabeça? Se tu já passou por esse tipo de situação, tu precisa entender que o problema não é o idioma, é o cansaço
cansaço acumulado da vida real. Mas o que pouca gente te conta é que o adulto não aprende devagar porque tem menos cérebro. É porque o cérebro do adulto funciona de outro jeito. E quando tu começa a entender como ele funciona, tudo muda. Então se a vida adulta consome tanta energia, como é que tu pode aprender inglês sem travar? Bora descobrir isso agora no point number 3. O cérebro do adulto é diferente, ele pensa demais. As crianças aprendem inglês sem nem perceber. Elas só vivem o idioma. Elas ouvem, repetem, erram e aprendem. Tudo isso de forma natural. O adulto, por outro lado, é outra dinâmica. A gente tem uma coisa chamada de controle inibitório, que é basicamente a nossa capacidade de frear nossas próprias ações para pensar antes de fazer algo. E isso não é necessariamente algo ruim, pensar antes de falar. Mas ao mesmo tempo, quando a gente tá falando sobre aprender um segundo idioma, isso pode se tornar um problema. Porque quando tu tenta falar inglês, o teu cérebro tá todo o tempo tentando checar regras, conjugação, pronúncia perfeita. E é justamente todo esse processo que acaba te travando de falar. Enquanto uma criança tá repetindo I want water, sem pensar duas vezes, tu que é adulto tá ali parado e pensando, será que é I want water or I would like water? Será que eu devo usar o did ou do? E o culpado por esse travamento é o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pela análise, planejamento e autocorreção. Essa região do nosso cérebro é como aquele fiscal perfeccionista que tá sempre olhando por cima do teu ombro. Não fala isso, espera, pensa bem antes de fazer isso, hein? E isso funciona muito bem na vida adulta. Para decidir se atravessar a rua é seguro, para planejar uma reunião importante, para controlar impulsos que podem dar errado. Mas para aprender inglês, esse fiscal interno acaba virando um obstáculo gigante. Por quê? Porque a comunicação ela acontece em tempo real. Quando tu tá conversando com alguém, a tua frase precisa sair, enquanto aquela outra pessoa ainda tá prestando atenção em ti. Enquanto o momento de troca existe. Se tu esperar o teu córtex pré-frontal analisar cada palavra antes de tu falar, a conversa simplesmente passa e não acontece. E a chance de treinar e praticar o idioma também. Bora de exemplo prático. Imagina que tu tá conversando com alguém em inglês e do nada tu pensa, meu Deus do céu, é did, does or do? Como é que eu falo isso? Será que é I went or I have gone? E se eu errar? Putz, aí vai ser uma desgraça. O teu cérebro tá tentando ser perfeito. E adivinha só, se tu acompanha os vídeos do canal aqui do English Drops, tu já deve saber que eu sou um teacher totalmente anti-perfeccionismo. Porque a preocupação com a perfeição só trava a tua comunicação. Clareza, que é diferente de perfeição, é o que faz a conversa fluir. Então, mesmo que a tua frase saia meio torta, se a pessoa entendeu o que tu quis dizer, a comunicação rolou. E isso é o mais importante. E o erro, nesse caso, é um professor e não o inimigo. E é importante que quando a gente tá aprendendo inglês, a gente consiga tratar os erros dessa forma. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre essa questão, como tu deve tratar os erros que tu comete quando tu tá falando inglês. Nele eu te ensino qual que é o mindset correto para quem quer aprender inglês de verdade. Vou deixar o vídeo no cardzinho aqui em cima, é só clicar para deixar salvo, não te preocupa que tu não vai sair desse vídeo. E não esquece de dar uma assistida depois, porque eu tenho certeza que ele vai mudar a tua visão sobre inglês. Voltando aqui à forma como o adulto pensa, imagina que o inglês é como pedalar uma bicicleta. A criança sobe na bike, pedala, cai, levanta e pedala de novo. Ela aprende na prática. O adulto, nesse mesmo tipo de situação, fica, digamos ali, olhando o manual da bicicleta, conferindo se os freios estão calibrados, se o capacete está ajustado, se a corrente está lubrificada, e no meio disso tudo a bicicleta já saiu pedalando sem ele. E aqui eu quero fazer uma analogia. É justamente por esse motivo que o segredo pro adulto aprender inglês não tá necessariamente em falar mais. Tá primeiro em conseguir ouvir melhor. Porque quando tu aprende a ouvir inglês de verdade, o teu cérebro começa a processar o idioma de forma automática e sem depender daquela análise perfeccionista. E aí, my dear friend, a trava cai, a fluência começa a aparecer e falar inglês deixa de ser um exercício complexo de matemática mental para se tornar algo totalmente natural. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora no point number 4. Porque é que, principalmente no começo, é mais importante conseguir ouvir melhor do que falar. A maioria dos adultos, quando está tentando aprender inglês, corre na frente do processo natural. Quer conseguir falar inglês antes de entender inglês. Quer praticar o speaking sem antes ter passado tempo o suficiente ouvindo inglês. Sem ter absorvido a estrutura da língua, o ritmo, a entonação. Mas aqui eu retomo o que eu falei antes, o cérebro do adulto funciona de uma forma diferente. Ele primeiro precisa absorver, input, para depois conseguir reproduzir, output. E tem mais, o output exige muito mais energia cognitiva do que o input. Enquanto ouvir ou ler permite com que o teu cérebro consiga registrar palavras
padrões do idioma de forma mais leve, tentar falar sem essa base é como correr uma maratona sem treino algum. Desgasta, cansa e aumenta a chance de travar. Se tu tentar inverter essa ordem, é como tu tentar cantar uma música que tu nunca ouviu antes. Tu até consegue balbuciar algumas notas, mas a melodia provavelmente vai sair errada e desajeitada. Deixa eu trazer um pouquinho mais de embasamento científico aqui pra ti. O famoso linguista Stephen Krashen fala sobre o Input Hypothesis, que é a ideia de que a gente adquire uma nova língua através de exposição compreensível e não de repetição forçada de regras. Ou seja, quando adulto, tu aprende mais lendo e ouvindo coisas que fazem sentido pro teu nível do que tentando soletrar a gramática perfeita ou decorando frases. E saber isso quando tu tá aprendendo o segundo idioma depois de adulto é libertador. Porque aprender a ouvir e ler primeiro permite com que o teu cérebro consiga absorver padrões, vocabulário e entonação de forma natural e sem pressão. E depois, quando tu tentar falar, tudo tende a sair de forma muito mais fluida, sem travas e com um medo muito menor de errar. Para e pensa agora no português. Tu não aprendeu a falar português estudando gramática. Tu aprendeu português ouvindo as pessoas ao teu redor, imitando o que tu ouvia, mesmo sem saber todas as regras perfeitas. E com o inglês, o processo é exatamente o mesmo. Só que o adulto, ele precisa reaprender a ouvir. O input consciente, consistente, é justamente o que vai gerar o output natural e seguro. E deixa eu te falar aqui, se tu tá curtindo esse papo e quer continuar entendendo o que é que muda no aprendizado de inglês depois de adulto, não esquece de smash like e já te inscreve aqui no canal do English Drops. Porque o ponto que eu vou falar a seguir aqui nesse vídeo pode mudar completamente a forma como tu enxerga o inglês. Deixa eu te trazer um exemplo prático e visual aqui para tu conseguir entender melhor esses conceitos que eu tô falando. Imagina que tu quer aprender a surfar. O que seria o input nesse caso? Assistir vídeos, observar a galera no mar, sentir a prancha. E nessa situação, o output seria o quê? Subir na prancha e remar. Se tu tentar remar sem nunca ter observado ninguém surfar antes e nem sentir a prancha junto contigo, a queda é praticamente certa. E o inglês vai funcionar dessa mesma forma. Mais input antes de output. Dessa forma, o teu progresso vem muito mais rápido no idioma, com menos traumas e menos frustração. Uma coisa que eu sempre recomendo muito para praticar essa ideia do input é praticar o teu listening com filmes e séries. E se tu gosta dessa ideia de aprender e praticar o teu inglês com filmes e séries, já clica aqui em cima para deixar esse vídeo salvo, porque eu já tenho um vídeo falando sobre isso também, e ele é o complemento perfeito para isso que tu tá assistindo agora. Very well, very well. Agora que tu já tá entendendo melhor como é que funciona a cabeça do adulto e que tu tá entendendo qual que é o problema, deixa eu te mostrar uma solução prática que realmente funciona pro adulto que quer aprender inglês e deixar de se sentir travado. Point number 5, here we go. O que realmente funciona pro adulto que quer aprender inglês. Tu precisa colocar isso na tua cabeça. Se tu é adulto, aprender inglês não é sobre decorar listas de palavras e nem sobre martelar regras de gramática. Eu não tô dizendo que regra gramatical não é importante, eu só estou dizendo que tem algumas coisas que a gente precisa priorizar quando tu é adulto aprendendo inglês. O adulto precisa de um método que respeite o tempo e o cérebro dele. Então não é sobre memorizar, é sobre criar uma rotina de exposição consistente. Porque quanto mais tu te expõe ao inglês de forma natural, mais o teu cérebro consegue processar padrões, vocabulário e entonação de forma natural. E sem que tu precise ficar calculando cada frase de forma perfeita. Deixa eu te trazer um caminho realista para tu começar a colocar isso em prática. Dedica de 5 a 10 minutos por dia de escuta ativa, que é aquela escuta que tu tá realmente prestando atenção nas coisas. Escolhe algo curto em inglês. Pode ser um vídeo, um mini podcast, um trecho de série, mas tudo isso sem legenda. Apenas ouve isso e tenta captar o que tu realmente consegue entender. Depois que tu fizer esse exercício, tu vai reassistir isso com legenda. Anota as expressões que tu conseguiu entender só pelo contexto. E repete esse processo sem pressa. E por que é que isso funciona? Eu te explico. Esse tipo de prática é leve, eficiente e principalmente respeita o teu ritmo. É expondo o teu cérebro ao idioma de forma constante que a fluência começa a se formar naturalmente. Quanto mais exposição tu tiver ao inglês, mais fácil vai ser reconhecer palavras, entender estruturas e, quando for a hora de falar, reproduzir essas frases sem travar. Então, aumentar a exposição com o idioma é o segredo de tudo. Tu não precisa passar horas por dia estudando. A chave aqui é estar em contato com o inglês todos os dias. Música em inglês enquanto tu cozinha, vídeos curtos enquanto tu faz uma pausa, podcasts no caminho pro trabalho. Cada pedacinho de exposição ao inglês conta e ajuda o teu cérebro a absorver e naturalizar o inglês cada vez mais sem esforço. E foi justamente com essa lógica de aumento de exposição ao idioma que eu criei o Desafio Destrava Inglês. Um programa pensado para adultos que querem destravar o inglês com leveza, clareza e método focado para eles. O Desafio Destrava é um passo a
passo para quem não quer mais depender de tradução e nem se sentir travado na hora de falar. No desafio, tu vai aprender os fundamentos para aprender a pensar em inglês e também entender como é que tu pode aumentar tua exposição ao idioma, utilizando o que tu já tem em casa ao teu dispor, sem ter que gastar nada a mais para colocar o teu inglês em prática. E o melhor de tudo, o desafio de Strava custa apenas um pagamento único de R$19,90. E ele tem uma garantia de 7 dias. Caso tu não esteja satisfeito com o desafio, é só pedir o reembolso que eu reembolso o valor sem perguntas e sem burocracia. Se tu quiser conhecer mais sobre o desafio de Strava, é o primeiro link aqui da descrição. Mas calma aí. Você tá achando que já acabou o conteúdo desse vídeo? Not yet, not yet. Agora eu quero falar sobre o ponto mais importante desse vídeo que muita gente ignora. E ele é justamente o maior responsável por te sabotar no aprendizado do inglês depois de adulto. Fica comigo que eu vou te mostrar isso agora no point number 6. O que o adulto que está aprendendo inglês não deve fazer. O maior erro que o adulto comete é querer falar inglês desde o primeiro dia. E eu sei que isso pode parecer um pouquinho contraditório, mas lembra que eu te falei antes sobre energia cognitiva? A gente como adulto precisa saber administrar ela da melhor forma possível. Se o adulto fica com aquela pressão de que precisa sempre produzir frases perfeitas de forma impecável, o resultado vai ser só frustração. Quando tu força o teu speaking sem ter treinado o teu listening antes, o teu cérebro entra em colapso. Ele tenta processar informações que ele ainda não aprendeu a absorver. E aí o que acontece, eu tenho certeza que tu que tá assistindo esse vídeo aqui já deve ter passado por isso em algum momento. Tu pensa, eu não consigo aprender inglês. Isso não é pra mim. Então, o ideal é tu primeiro conseguir entender as coisas com clareza. Aprender a absorver o inglês de forma natural. Treinar o teu listening. Preparar o terreno pra depois sim, tu conseguir te sentir confiante e confortável pra melhorar o teu output. Então, se tu te sente travado quando tu tá aprendendo inglês, não é porque tu é incapaz. Pode ser muito provável que tu tá tentando correr antes de aprender a andar. Falar inglês requer muito mais energia cognitiva do que ouvir inglês. É o output que consome o teu cérebro de verdade. Por isso, priorizar o input primeiro, o ouvir, o ler, o absorver, é a forma mais eficiente de tu destravar o teu inglês depois de adulto sem te estressar. Bora de mais um exemplo prático. Imagina que tu comprou um móvel pela internet e agora tu vai montar ele por conta própria. Se tu começa a apertar todos os parafusos sem nem dar uma olhadinha no manual, o risco de erro e frustração é enorme. E de montar o móvel errado também. Se tu lê o passo a passo, entende a sequência e observa as peças, montar esse móvel complicado se torna muito mais fácil e a tendência é o processo fluir sem problemas. No inglês vai funcionar do mesmo jeito. Então eu vou martelar aqui, input primeiro, output depois. O speaking só vem com segurança e fluidez, e não com tensão e travamento. Então aprender inglês depois de adulto não é impossível, é só diferente. E quando tu consegue entender isso, o peso sai das tuas costas. Aprender inglês não é uma competição com outras pessoas ou com a galera mais jovem. Tu só precisa entender como é que o teu cérebro funciona agora para aprender inglês. E se tu quiser fazer parte de uma comunidade ativa aqui no YouTube, eu vou deixar o meu convite para tu participar do English Drops Club, que é a comunidade da área de membros aqui do canal do English Drops. Olha só o que tu vai ter acesso e os benefícios que tu vai ganhar se tu te tornar membro. Tu vai ter acesso a aulas exclusivas da English Drops Academy só para membros. Tu vai ganhar descontos exclusivos nos meus cursos de inglês. Tu vai ter acesso antecipado a todos os vídeos que aparecem aqui no canal antes de todo mundo. Acesso a emojis e selos personalizados para tu utilizar nos comentários e também aqui nas lives. E obviamente o teu nome nesse lindo mural de membros que não para de crescer. E obviamente, como de costume, thanks to all the English Drops Club members. Se quiser te tornar membro, o link tá aqui na descrição no comentário fixado. Aqui nos conteúdos do canal do English Drops, eu sempre faço questão de mostrar como a comunicação natural é muito mais importante do que a perfeição. E se tu quiser ver na prática como isso funciona, já clica aqui do lado para assistir esse vídeo, onde eu reajo, avalio e comento sobre o inglês da Isa. Tu vai entender como o mais importante não é falar tudo certo, e sim se fazer entender. I'll catch you guys in the next one, and happy English learning.